chegou a 3 cilindros. O carro chegou aqui falhando, né? Então quase nem subiu a rampa aqui da frente do nosso galpão. Só de olhar para ele até no vídeo, vocês vão poder reparar, né, a trepidação dele, dá a impressão que o motor está com um cilindro a menos. É o que eu acredito que seja. Aí pela descrição, que de repente o carro ficou mais fraco, ficou xoxo, começou a vibrar e acendeu a luz da injeção e depois piscou o EPC. Falei, provavelmente é bobina, né? Aí eu vou até tirar aqui a capa do motor para a gente poder dar uma olhada. Então esse carro usa 4 bobinas individuais. Provavelmente uma delas morreu, mas pode ser um bico injetor de gasolina, algum outro problema, né? Ou até válvula do cabeçote, alguma coisa que está deixando o motor sem compressão em um dos cilindros, porque claramente o sintoma é que tem um cilindro a menos. Mas como logo já falhou, acendeu a luz, eu acredito que seja um defeito que a injeção consegue captar direto de algum atuador dela que falhou. No caso, eu acredito que seja uma bobina, tá bom? Então nós vamos pegar o scanner e vamos passar no carro para ver. Então eu entro aqui com um scanner, né, dedicado à linha VAG, que a gente fala. Vou entrar na parte do módulo de motor, mas eu consigo entrar em qualquer módulo do carro, até se eu quiser ver se esse alto-falante está conectado eu consigo. E eu vou puxar aqui memória de avarias. É legal que ele me dá um relatório bem completo, tá? Ele está reclamando aqui, ó, que a ventoinha do radiador 2 está em curto-circuito. Pode ser que o ventilador travou e ele e aí ele trava, vai superaquecer a bobina, né? Vai dar curto e ele vai identificar um curto-circuito. E ele me fala aqui a quilometragem. Isso aconteceu quando eu estava com 95.954. O carro hoje tem 98.656. Tá? Então já tem aí, ó, 3.000 quilômetros que aconteceu isso. E são 4 avarias. Vamos ver qual que é a próxima. E ele me dá também as condições, né? Tipo, qual a rotação que estava, quanto estava usando de carga, a velocidade, a temperatura, tudo certinho. Aí aqui tem mais um erro de ventilador, ó. Ventilador 2 do líquido de arrefecimento se move com dificuldade ou bloqueado. Pode ser que ele já estava emperrando, travou e aí aconteceu o primeiro erro que a gente viu lá, que queimou a bobina e entrou em curto, alguma coisa assim. A gente vai ter que verificar. Como o carro tem mais de um, ele funciona só com o outro, tá? E vamos ver os outros erros, ó. Falha de cilindro, né? Falha no cilindro 1 de combustão detectada, luz de avarias ligadas. Luz de avaria ligada. E ele vai me dar aqui, aconteceu com 98.611. Então a gente já sabe, ó, que a cliente andou 40 e poucos quilômetros com o carro com avaria, luz de injeção acesa, falhando. É o que sempre acontece geral, as pessoas vêm acender luz, não sabem o que é e continuam andando, né? Se fosse, por exemplo, uma pane no circuito de arrefecimento completo e parasse os 2 radiadores, né, as 2 ventoinhas, a gente ia ter um carro fervendo. E às vezes a pessoa vê, eu vou até chegar em casa, não vou parar na rua. O prejuízo pode ser grande. No caso aqui foi só falha de combustão. Então esse cilindro 1 não queimou a mistura de ar e combustível que entrou, que ele admitiu. Vamos ver a última e a quarta falha que está aqui, ó. Ó que legal. Desativação de cilindro, tá? Então provavelmente ele detectou aqui não está tendo combustão nesse cilindro, tá? Pelo sensor de detonação ele sabe quando deu a explosão, né? E ele sabe em qual cilindro está tendo a explosão. Então ele já me identificou aqui que o primeiro cilindro, na hora que era para ter uma explosão, não teve. Pode ser o bico travado, pode ser a bobina, pode ser uma vela com defeito, né? E aí ele desativou o cilindro. No caso aqui, o que acontece, normalmente para não poluir, né, a estratégia da injeção é desligar o bico. Por exemplo, não está tendo centelha, aquele cilindro não está queimando. Para que vai ficar jogando combustível lá dentro se não está queimando? Ele desliga o bico também e o motor continua funcionando, você consegue ir para casa, né? É uma situação de emergência que o motor permite você continuar funcionando sem dar um erro mais grave. Ele apenas acendeu a luz de avaria, significa que tem um defeito e você tem que ir no mecânico, tá?
Infelizmente as pessoas às vezes não estudam essas luzes, né? E às vezes acende uma luz de óleo, uma luz mais grave, que é pare e desligue imediatamente. Se estiver na estrada, assim, acender a luz de óleo, eu falo pro pessoal, desliga o carro, põe no neutro e vai pro acostamento. Tipo, porque quanto mais rodar com a luz de óleo acesa, e é questão de segundos, mais vai danificar o motor, mais você vai diminuir a vida dele. Então aqui, o que normalmente a gente costuma fazer, né? Apagar a memória de avarias, né? Limpar os erros, eu vou mandar limpar. Apagou a avaria, já apagou a luz de injeção na mesma hora, ó. Teoricamente o motor tem que voltar a funcionar normal, né? Ele não vai mais ter esse cilindro desativado, mas já acendeu a luz lá, ó, já piscou. Tá vendo? Ou seja, ele já identificou o erro de novo. E aqui, como eu estou numa tela congelada, ele apagou as memórias e não dei nenhuma. Aí eu vou retornar, vou voltar na memória de avarias. Tá lá, ó, falha de combustão no cilindro, uma avaria detectada. Significa que ele ainda não desligou esse cilindro, mas esse cilindro, que é o cilindro 1, não está funcionando. Tá? Então esse é um erro presente. A ventoinha, provavelmente, se ela está com defeito constante, quando ele for acionar essa ventoinha, ele vai aparecer aqui o erro. Enquanto ele não precisa acionar ela, ele não consegue medir, muitas vezes, se ela está com defeito ou não. Tá? Aqui, para eu conseguir enxergar mais coisas do carro, eu posso ir nos canais de informações. Que são canais que me dão todas as leituras que a gente tem no módulo de injeção. Por exemplo, sensor de fluxo de ar, o carro está consumindo 5 gramas por segundo de ar, tá? No MAF. Por exemplo, aqui o ar-condicionado está ligado. Então o que eu vou fazer? Vou, por exemplo, desligar o ar. Então vai ter menos carga, menos peso no motor. Olha, ó, na marcha lenta já diminuiu para 3,5, vai arredondando, 3,3 gramas por segundo. Ou seja, nós diminuímos mais ou menos aqui de consumo 30% do consumo do carro em marcha lenta do ar ligado para o ar desligado. Tá? Por quê? Nós diminuímos a quantidade de ar que entra. E a função da injeção eletrônica é colocar combustível de acordo com a quantidade de ar, para a mistura estar sempre perfeita. Então aqui temos, ó, temperatura do líquido de arrefecimento, a temperatura da água, né, famosa. Regulagem de lambda significa, por exemplo, o combustível que você pôs está meio fora, então a sonda está sempre acrescentando 10% ou 5% de combustível a mais do que o que deveria, né, do que o padrão. Ponto de ignição, que é o avanço de ignição, né, é o momento onde acontece a centelha. E aí a gente pode passar aqui, vão ter centenas de telas falando tensão de bateria, temperatura do ar da admissão. Por exemplo, a carga do motor, ele não está em aceleração, ele não está em potência máxima, ele está em marcha lenta. Não tem ninguém pisando no acelerador, não tem nada. Velocidade do veículo. Aqui a carga que eu falei é o quanto ele pode gerar de potência, né, de trabalho. Então eles fazem uma conta sobre carga. Tem algumas coisas que são redundantes, que elas vão ter repetida, por exemplo, tem temperatura do ar de novo, mas aqui nós temos aqui, ó, fator de correção de altitude. Como nós estamos em São Paulo, que é 900 metros de altitude do nível do mar, a correção pelo sensor que o carro tem de pressão atmosférica está em quase 10% a menos, tá vendo? Então o motor a nível do mar normalmente vai ter 10% a mais de ar. Ou seja, 10% a mais de potência, né? Se pegar um carro de 100 cavalos, em São Paulo ele vai ter 90 e pouquinhos. Estou falando no caso de um carro aspirado, né? Que você não está comprimindo ar nenhum, ele tem que captar o ar do ambiente. Então eu vou achar aqui um monte de telas de funcionamento do motor. Aí cada canal vai dar um, às vezes tem canais que estão em branco e canais que tem. Por exemplo, aqui, ó, ângulo de borboleta, é a posição da borboleta eletrônica, né? Se eu acelerar, obviamente ela vai abrir, ó. Acelerei, ela já abriu um pouco. Eu só dei uma leve encostada. E esse ângulo que ela está aberta aqui, ó, 3,5%, é para ele fazer a marcha lenta, né? Porque se ele fechar, não entrar ar, o motor morre. Tá? E aí, a gente pode passar um monte de telas, tá? Isso aqui tem centenas de grupos. E isso é muito bom para você fazer o diagnóstico do carro. E aí tem informações até sobre, eu consigo até fazer codificação, o pessoal fala de coding, mudar a cor do painel, mudar o esquema de, por exemplo, nível de combustível, o esquema de temperatura do motor.
vocês repararem, o carro está sempre com o ponteiro no meio. Todo carro hoje tem um padrão assim subjetivo de ficar o ponteiro no meio significa que está ideal. Só que a gente vê ali que tem numeração, então você poderia contar quantos graus tá. Só que o ponteiro está sempre cravado no meio. E aí você entra no scanner, vou entrar de novo aqui, blocos de medição. Vamos lá. Aqui a gente vai achar a temperatura do motor. Está 93 graus, no caso está muito próximo. Mas quando você vai sair de casa, tá? Por exemplo, às vezes está 70 graus aqui, lá já está 90. E aqui se chegar a 100, 105, lá continua 90. Porque se ele ficar toda hora variando, ele vai tirar a atenção do motorista da rua, que ele vai ficar preocupado, que ele ponteirinho está um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, e ele fica sempre achando que tem algo errado ali no carro. Então eles fazem ali uma compilação de uma margem de valores, todo mundo fica no meio. Então se sair, por exemplo, do range, né, programado, por exemplo, subiu mais que 105, aí o ponteiro já, para chegar no vermelho, é rapidinho, né? Quase você fala, nossa, de repente eu bati o olho e já estava no máximo a temperatura, nem vi subir. É uma coisa desproposital. A mesma coisa acontece com o ponteiro de combustível. Tem carro que você enche o tanque e você fala, nossa, quando eu encho o tanque dura bastante, porque ele demora para começar a descer, dá a impressão que o carro está consumindo muito pouco. E aí começou a descer do 3/4 para baixo, ele desce rapidinho, ou do meio para baixo. Isso é tudo configurado, tá? Dá até para deixar 1 para 1, tudo perfeito. Mas cada carro tem uma programação, uma codificação e às vezes não é uma função que você altera. Tem que ser um código que você já tem para saber qual é o certo para pôr e ter o resultado esperado. Senão você também pode ter resultados não esperados. Deixa eu ver uma coisa aqui, só se eu pôr no D, ó, por exemplo, esse câmbio aqui, ele aparece só que está no D, a marcha engatada ali em cima à direita. Eu consigo, por exemplo, programar para ficar aparecendo qual a marcha. Então ele vai ficar D1, 2, 3, ele aparece ao lado do D o número da marcha. Isso eu consigo alterar por aqui. Consigo alterar o esquema, por exemplo, eu tava falando de motor, já tô falando outras coisas, né? De fechar o retrovisor quando você tranca na chave, ou aquele one touch da seta, né? Esse aqui, ó, por exemplo, vou clicar na seta e soltei, ó. Ele deu 3 piscadas. Eu posso pôr de 1 a 5, por exemplo, já tem um preset aqui. Então tem algumas coisas que com o scanner original do fabricante você consegue mudar. Voltei o câmbio pro P, tá lá a posição no parking, tá? Que é para ser estacionado. E agora que nós apagamos os erros, então aqui com o tempo, com o carro ligado, já vimos que, por exemplo, a ventoinha não está fazendo uma falta absurda, porque o carro fica ali entre 93, 94 e 90 graus, tá? Ele está dentro de um range adequado. E vou voltar na memória de avarias, olha lá, já pegou mais uma avaria, tá? Então tem a falha de combustão, e aqui eu vou ver qual que é a próxima falha. Opa, passei muito rápido. Desativação de cilindro, tá vendo? Então, é o que eu falei, provavelmente ele desativa para não ficar poluindo, né? Ou jogando combustível fora. E a quilometragem que ele pegou o erro, agora vai bater certinho, porque eu limpei os erros e aí, vai acabar a nossa bateria. Limpei os erros, então deu 98.656, lá 98.656, tá? Uma outra coisa que o pessoal fala de alteração de painel do carro, quilometragem para vender. Como é que com o scanner você consegue pegar isso? Eu falei que eu consigo entrar em todos os módulos do carro por aqui. Eu vou entrar numa tela aqui que me mostra diversos módulos só para mostrar para vocês, ó. Motor, câmbio, ABS, ar-condicionado, central elétrica do carro, assistente de estacionamento, airbags. Em muitos desses módulos que eles são separados do painel, que o painel tem o módulo dele, né, embutido, quando é feito um hack, né, tipo, hackearam o painel para baixar a quilometragem, para vender o carro, uma adulteração. Às vezes você vai no módulo do motor e pede a quilometragem. No módulo do motor está falando que o carro tem 100 mil. E aí você volta no painel de instrumentos, que eu tenho aqui, ó, 17 instrumentos. Aqui nos instrumentos bate certinho lá, por exemplo, que tá, vamos chutar, né, 50 mil quilômetros. E alguém alterou para 50 no módulo do painel, só que ele não consegue alterar todos os outros módulos do carro, tá? Então é assim que é pego esse hackeamento do sistema, né? E é uma coisa de extrema má índole fazer isso, né? É mais legal você vender real e falar, ó, esse carro é muito bom, ele roda 200 mil e tá perfeito, eu tô te vendendo em ordem. Então eu acho que é muito honroso fazer dessa forma. E também é um crime, tá? Então, se você fizer isso, você pode aí ter uns problemas muito sérios. E eu estou mostrando aqui como pegar esse erro, né? Eu vou, por exemplo, só entrar aqui
Acho que a gente tem bateria ainda para entrar no módulo do câmbio, só para mostrar para vocês. Ele vai conectar no módulo, vai aparecer aqui, ó, o número de chassi, o código da peça e tudo mais. Eu vou pedir aqui, ó, memória de avarias. O câmbio, ó, nenhuma avaria detectada. Não tem nenhum erro no câmbio. Até porque também apareceria lá. E eu posso vir aqui de novo também nas medições e conseguir ver todos os sensores do câmbio, o que está acontecendo. Por exemplo, rotação do motor, aqui, ó, RPM de saída da transmissão, qual a marcha que está engatada. Está na 0, porque não tem nenhuma marcha engatada, né? Eu vou engatar aqui, por exemplo, ó, engatei a D. Ele está aqui, ó, no primeira marcha, mas está neutro, está parado, né? Não está andando. Igual se eu jogar aqui no neutro, ele volta para o 0, porque não tem nenhuma marcha engatada. Vamos pôr na Ré e mostrar aqui. Ele já conversou com o módulo da central, já passou para ligar a câmera e a marcha engatada está Ré. Né? Da mesma forma que os módulos se comunicam por rede CAN e você vê as informações aqui do ar-condicionado direto aqui na tela, de temperatura, se o ar está para cima, para baixo, quem que vai funcionar. Tá? Então a gente consegue ter toda essa junção, né, nesses carros que tem rede CAN e que tem esse tipo de eletrônica. Né? Inclusive as portas, elas têm módulo que controlam todo o sistema da porta. Acabou a nossa bateria agora, a bateria do scanner estava sem carregar, mas eu consigo pelo módulo aqui diagnosticar o vidro elétrico, todos os botões e tudo mais. Inclusive esses volantes multifuncionais, eles têm um módulo do volante também que controla toda essa parte de botão, tudo via RedCAN. É uma coisa muito interessante. Bom, o que eu vou fazer agora? Nós temos um defeito no cilindro 1. Então a primeira coisa eu vou pôr o note para carregar. Depois eu vou tirar ali a bobina e a vela do cilindro 1 para ver como é que está o sistema. Lógico, temos que checar tudo, mas eu estou fazendo diagnóstico, então eu já estou indo direto onde o scanner está me indicando que temos um problema. Tá? É no cilindro 1, eu vou ter que diagnosticar qual o problema que tem. Tá? Como ele não deu que a bobina está desconectada ou que a bobina está em curto, pode ser que seja só a vela está antiga, está velha, está suja, alguma coisa assim, e aí você não tem a ignição naquele cilindro e a bobina está ok. Né? Um dos jeitos, por exemplo, agora de matar isso seria, por exemplo, pegar a bobina do cilindro 1 e jogar para o 2 e do 2 no 1. Se o problema for para o 2, você já sabe que é a bobina. Né? Se você não tiver outra vela nova para pôr no lugar, pode fazer isso, inverter a vela também, e o problema vai para o outro cilindro. Né? É uma coisa, às vezes você está sem recurso, você inverte ali, porque são todas peças gêmeas, né, de todos os cilindros, e você vai conseguir matar ali aonde está o problema. Então, grande parte do funcionamento de um carro, de um motor e de um sistema eletrônico é lógica. Né? Você tem que ir pensando assim, qual a consequência de cada coisa. Né? Então, se um falhar, o que vai acontecer com o outro, aonde você pode pegar a leitura, aonde você tem leitura. Né? Você não tem um sensor identificando o pistão subindo e descendo, você não tem sensor nas válvulas para medir qual está fechando, qual está abrindo. Mas nós temos um indício. Né? Se eu conseguir diagnosticar tudo o que faz ter a combustão naquele cilindro e ela não está ocorrendo, pode ser uma válvula empenada no cabeçote, pode ser uma sujeira que entrou, alguma coisa. Né? Então aí vai do feeling do mecânico conseguir ir assim eliminando todas as possibilidades mais básicas até chegar numa mais complexa, como abrir o motor para de fato olhar para a câmara de combustão e conseguir achar ali um defeito mecânico. Tá bom? Então vamos acompanhar aí. Destravei a travinha aqui, né? Consegui levantar ela porque está sem o puxador. Aí a gente retira e tem mais surpresas, né? Ó aqui, ó, o conector já quebrado aqui. Ó a travinha desse aqui também quebrada. Normalmente, nesse caso, passo para cliente, né? Ó, tem que substituir os conectores, porque se ele já tá assim, para ele começar a desfazer e aí dar curto, e ela vai ficar na rua. Ó, esse aqui dá para ver já tem um terminal afundado, ele pode já não dar contato certo com essa bobina. E esse aqui também, ó. Engraçado que é os dois da direita, mas é uma coincidência. E o pedacinho dessa aqui eu vi caindo aqui em algum lugar. Eu vi ele caindo. Tá aqui embaixo. Tá quente pra... Olha. Tá vendo? Ele tava ressecado e quebrado aqui. Aí tem coisas que as pessoas às vezes falam, é culpa do mecânico. Olha a travinha quebrada, ó. E eu sou o tipo de pessoa que gosta de tudo perfeito, então eu vou acabar passando o orçamento completo, com todos esses detalhes. E às vezes o orçamento era trocar a vela, o carro voltou a andar. Mas, trocar uma, né? Mas,
eu gosto de passar geral. Todos os lugares que eu ver que tem que ter uma tensão, eu já vou apontar. Se no caso que a cliente quiser fazer, ela já faz o pacote todo. Se ela não quiser e quiser só solucionar o problema, a gente aponta, né? Vai trocar a vela, vai voltar a funcionar, vai voltar a andar, se for o caso, que é a minha suspeita aqui. Mas as outras coisas estão prestes a deixar ela na mão. E às vezes é muito mais barato você fazer uma manutenção preventiva, às vezes não, sempre, vai, do que você ficar na rua, chamar guincho, perder seu compromisso, o estresse, ficar uns dias sem carro para ir para o mecânico e consertar. E nunca para num lugar bom, né? Tipo, você vai sair de casa e o carro não está funcionando. Sempre é no meio da rua, no meio do trânsito, longe, chovendo, na pior situação possível. Tá vendo? Tá faltando um acabamento aqui, ó. Um acabamento, uma capinha aqui, né? Pra coletar o ar que entra aqui pelo intake do carro. Olha ela aqui, ó, prensada aqui, ó. E ela já tem indício de estar ralando aqui, ó, faz um tempo. Aí a gente pega lá, que no scanner tava dando erro que a ventoinha tava travada. Olha pra cá, ó, a ventoinha tá aqui, ó. Ela tava em cima da ventoinha. As duas ventoinhas estão aqui, ó. E a capinha tava travada aqui, ó, caída bem em cima. Então o que pode ter acontecido? Uma capinha dessa que tava com a travinha, com o plástico ressecado, soltou ou alguém apoiou a mão ali, caiu pra cá, não viu, ficou travando a ventoinha, já deu erro no scanner. Olha como esses carros têm uma percepção, vamos dizer assim, quase um sexto sentido, de que algo está errado naquele lugar, né? Coisa que antigamente era impensável. Hoje eles sabem pela carga até, né? Na hora que liga a ventoinha, ela consome energia. Se ela estiver travada, ela vai fazer força, vai consumir mais energia do que precisava, e aí o modo identifica, tem algo errado naquele lugar, entendeu? Pode ser, não sabemos ainda. A gente vai resolver, ligar o carro e ver se as ventoinhas não vão mais dar erro. Ah, pode ser que seja aí, porque tá com cara de ralado aqui, embora não tenha comido, né? Mas ela tem um ralado. Ai, fica bem grudada. Uma coisa que às vezes dá erro também é a junta aqui da tampa de válvula, né? Não tá vedando direito, cai óleo para dentro do cilindro, né? Encharca aqui a ponta de óleo, dá fuga de centelha e você tem um cilindro aí com falha de ignição. Porque em vez da centelha pular lá na pontinha da vela, por causa de estar molhado aqui, a centelha acaba já tendo uma fuga direto para o terra, né, para a carcaça do motor, e não vai para a vela quando a gente queria que fosse dentro do cilindro. Então uma junta da tampa de válvula pode causar tudo isso. Tá? Nesse caso é com cola montado e tal, mas tem casos que são vários O-rings, né? Esses O-rings com o tempo ressecam e precisam ser substituídos. Eu tenho uma bobina do meu Gol, 20 válvulas, ela dá certinho aqui. Dá para testar com ela, mas mesmo assim eu quero tirar a vela para eu conseguir olhar se já não é ela, né? Já que eu tô aqui, vamos fazer a desmontagem da vela. Eu tirei aqui. Ah, poxa, eu tenho uma ferramenta de tirar a vela, mas eu vou tirar com a bobina. Uma coisa mais fácil do mundo. Põe a bobina na vela, já puxa e não queima o dedo. Olhando assim, ela tá bem carbonizada, tá extremamente áspero aqui, mas o eletrodo não tá muito gasto, mas a aparência aqui, você não enxerga metal direto nela. E quando você tem que ter a centelha, ela tem que pular de um metal para outro metal. Se ele estiver carbonizado, ele tem uma camada de sujeira em cima, não vai acontecer a centelha, porque ela não vai ter um ponto condutor elétrico. Tá? Então a vela manda um impulso, né, de mais ou menos 35.000 volts por essa pontinha aqui, que pelo desenho é uma vela de irídio, e ela vai para esse eletrodo lateral que está no terra, direto no terra. Eu vou soltar a vela daqui para a gente ver o modelo da vela. Que aí aqui, ó, dá para ver que é uma vela original, ó, Volkswagen e tal, da marca Bosch. Peguei uma vela agora equivalente, né? Ele era uma Bosch, agora vai ser uma NGK que eu vou colocar, de irídio, novinho, pra gente fazer o teste nesse cilindro, ainda com a bobina original do carro. Porque senão eu vou colocar, tô fazendo raiz aqui, né? Com o dedo para não cair a vela e não amassar o eletrodo. Essa parte é muito delicada para não acontecer de você pegar a rosca torta, né? E aí você tem que tirar um cabeçote do carro, abrir o motor por causa que você instalou a vela de maneira incorreta. Eu só vou dar uma encostadinha para testar. Eu quero só testar a vela. Então, o torque inicial. E aí depois eu vou fazer a substituição de todas elas
para um teste completo. Um teste não. Depois eu vou fazer a substituição de todas elas para deixar o carro em ordem. Ó, um conector aqui, ó, tá mais para fora, o outro mais para dentro. Eles estão todos quebrados, ó. Todos estão danificados. Esse miolo aqui não pode ser mole assim. Ó, vamos lá. Então agora montado uma vela nova, porque como o erro era de combustão, não era erro na bobina, o que eu fiz? Fui especificamente ali, em vez de eu trocar o jogo completo de vela, eu queria isolar o problema e ter certeza que o defeito era lá. Então eu substituí a vela do primeiro cilindro e mantive todo o resto igual original. Certo? Agora eu vou dar partida no carro. Segurar. Ó, ele continua vibrando. Continua a mesma vibração, a luz está apagada por enquanto. Às vezes ele ainda não fez as conexões para determinar, ó, já começou a piscar a luz de injeção. Então a gente já sabe que, embora a vela estivesse bem carbonizada, suja ali com depósito de combustível, não era a vela o defeito, tá? Eu inclusive vou pegar o scanner de novo, desconectou, mas já conectou rapidinho. Vamos lá no módulo do motor, memória de avarias, aqui. Só tem uma avaria, falha de combustão do cilindro, ou seja, não está queimando esse cilindro. Para ele dar um erro de bobina, nós temos uma situação, vamos dizer assim que a bobina é composta de 3 partes, né? Ela tem um módulo de ignição, aí você tem o primário da bobina e depois você tem o secundário da bobina, que é onde gera alta tensão. Se queimou o secundário da bobina, né, é uma parte isolada, ela só é conectada com o primário magneticamente. Então não dá para você medir, é só o campo magnético ali que você vai ter. Então o carro, né, o módulo de injeção, ele não vai te dar esse erro, né, do secundário da bobina, porque ele não está enxergando esse secundário da bobina. Agora, provavelmente a bobina está funcionando o primário, é o módulo de ignição dela, e dentro dela nós temos o primário, que também deve estar bom, ele não deve ter rompido, não deve ter danificado, então o carro não detecta a bobina com defeito. Mas, o que eu vou fazer agora? Substituir a bobina. O bom dessa linha de trabalhar com linha VAG é que a bobina de qualquer ela é praticamente plug and play no outro. Eu vou pegar a bobina, por exemplo, para teste aqui nesse vídeo que é mais legal, do meu Gol, tá? Que é um 20 válvulas, e o meu Gol obviamente não vinha com essa bobina, né? Ele era distribuidor ainda, mas eu uso o cabeçote de 20 válvulas com o upgrade da bobina que o pessoal conhece como bobina de Audi R8. Então vou pegar ela e testar aqui só para mostrar para vocês. Vou desligar o carro, vou deixar a ignição ligada aqui para o scanner não desconectar. Enquanto isso, eu vou mandar já apagar os códigos de avaria, porque quando eu ligar eu quero ver se ele vai gerar um novo código. Certo? Vamos lá. Então vou vir aqui, ó, as 4 bobinas de Audi R8. O conector é o mesmo, ele só não tá com aquele acabamentozinho no chicote que tem na Tiguan, obviamente, mas esse também não está quebrado. Vou tirar a bobina, uma original mesmo, Volkswagen, tá? E vamos montar lá e ver. Vamos ver essa bobina, praticamente igual, ó. Tá? O conector é o mesmo. Então, agora vai usar bobina de Gol Turbo 20 válvulas. Conectei aqui, conectado no chicote, e ligar o carro sem falhar. Então agora eu estou com o scanner, vamos ligar o carro de novo. Ó, já não falha já. Talvez vocês não estão vendo, mas a gente vai filmar o motor, já lisinho o carro. Então aqui temos o motor sem vibração nenhuma, o motor está estável e mesmo funcionando com uma bobina diferente das outras, né? Essa aqui é uma bobina com outro código, né? Outra aplicação, que é a famosa de Audi R8, né? Funcionando junto com as outras, ela tem uma potência ali um pouquinho mais forte de ignição. O ideal seria colocar essas 4 e fica tudo perfeito, tá bom? Obviamente eu vou lá no motor. A luz da injeção, vocês vão lembrar que em 10 segundos ela já começava a piscar, ainda não começou a piscar. Memória de avarias, nenhuma avaria detectada no motor. Estou no módulo do motor mesmo, né? Que é o código da central, TFSI 2.0. Vou retornar, aí eu posso ir nas medições e tudo mais, vai estar tudo em ordem. E aí uma coisa mais legal ainda, ó, lembra que a gente falou de consumo? Baixou mais ainda, ó. O consumo, quando a gente desligou o ar-condicionado, que agora ele está desligado, consumo, eu estou falando assim, obviamente isso aqui não é consumo, é a quantidade de ar admitido pelo motor.
estava em mais ou menos 3,5, agora está 2,8. Olha a diferença que um motor correto, trabalhando correto, vai gerar de economia, né? Vai gerar de funcionamento, fora a potência, a diferença de potência ter um motor com um cilindro a menos, né? Ele fica muito pior do que um 3 cilindros original, porque ele acaba ficando desequilibrado e vibrando. Então temos aqui até o ângulo da borboleta, para manter o motor ligado, a borboleta já ficou mais fechada, ela estava em 3,5, se não me engano. E se a gente for ver o consumo, eu não tinha mencionado, mas aqui a gente tem tempo de injeção, a quantidade, né, do pulso do bico, está em 1 milissegundo. Se vocês correrem o vídeo para trás aí, ou o nosso editor fizer uma chamadinha, vocês vão poder ver que antes o tempo de injeção provavelmente estava mais alto que isso. Por quê? Porque você tinha um consumo de ar maior, entrou mais ar, tem que entrar mais combustível para a mistura se manter estequiométrica, né, dentro do padrão correto. Então é isso. Agora eu posso passar o scanner aqui em todas as leituras, em todos os modos, eu mando dar um check-up geral, até se a antena do teto do carro estiver desrosqueada ou com mau contato, ele detecta e avisa aqui para limpar o contato da antena. Ou revisão, próxima revisão, o que eu vou pôr no carro, eu já identifico aqui. No caso, o que eu vou fazer agora? Passar para ela, que o certo é trocar um jogo de vela. E se uma bobina queimou, normalmente as outras já estão no final da vida. Provavelmente aquela bobina é original do carro, está com 100 mil quilômetros já. Eu indico trocar as 4. Se quiser trocar uma só, vai de acordo com o cliente. Vela não, vela sempre troca as 4. Já vem uma caixinha, né, com 4 velas, ela não vende individual. E você nunca vai deixar uma vela diferente da outra, você quer que a queima seja perfeita em todos os cilindros, tá? E é isso. Para mais conteúdos legais, assim, divertidos, com muita informação, como a troca de uma bobina, sigam a gente aí nas redes sociais. Até mais. Olha só, e mais uma coisa que a gente estava esquecendo. A capinha daqui, ó, que caiu nas ventoinhas, provavelmente era o defeito. As duas estão funcionando perfeitamente e não acusou mais erro no scanner. Então matamos mais um problema do carro que não precisava substituição de peça nenhuma. Tudo perfeito.